em 1 Coríntios que tudo que o homem semear, isso ele colherá. É uma lei natural que não dá para plantar uma coisa e colher outra, que se aplica também à vida do cristão, ao comportamento na vida cristã. Agora eu disse lei da semeadura e da colheita. Agora vocês se lembraram de outras? Essa aplica para a vida cristã assim. Quem faz o bem, recebe o bem. Quem faz o mal, recebe o mal. Que é isso que ensina lá no Novo Testamento. Vamos ver se vocês se lembram de alguma lei natural. Eita, olha, para a água subir para a caixa, é preciso força elétrica de uma bomba, senão ela não sobe, porque a água não sobe, a água só desce. A água não corre para cima, a água só corre para baixo. E quando ela não tem para onde correr, ela volta, né? Como aconteceu agora lá no Rio Grande do Sul. A água só corre para baixo. O que mais? Vocês se lembram de mais alguma lei natural? O tempo de crescimento também é uma lei natural. Tem árvores, tem plantas que crescem rápido e tem plantas que demoram anos, não é? Existem leis naturais que regem, que controlam, que mantêm tudo no universo, tudo. E quanto às pessoas, quanto a nós, Jesus disse que nenhum de nós consegue acrescentar 1 centímetro sequer da nossa altura. Já entra com aquela coisa hereditária, né? Puxou a família. A primavera é? As estações são leis naturais. O tempo muda de acordo com o controle das leis naturais. Muito bem. As estações. Como é? As estações. Muito bem. Outra coisa que vocês poderiam ter dito facilmente, mas não veio à mente. É as marés. As marés. O movimento das marés, muito bem. Os astros, eu pensei que de cara vocês iam responder os astros. Os astros, eles são soltos, eles se movimentam e não caem. Mudança de clima, pois é. Agora, com todos esses desaforos que o ser humano tem aplicado contra a natureza está se comportando com rebeldia, né? Fora do seu costume. Mas são leis naturais, o homem não pode conter. Naquele tempo que o Rio Grande do Sul estava mergulhado em água, eu vi pessoas clamando, eu vi vídeos, não sei se vocês também viram, pessoas clamando e dizendo assim: ninguém no mundo pode segurar essa chuva. Ninguém, não existe na face da terra quem possa segurar uma chuva. Leis naturais. E outra coisa bem comum. Quando o homem tenta controlar, ele se lasca, porque lá no Oriente Médio a tecnologia lá é avançadíssima e eles produziram uma chuva artificial para molhar a terra, ela é muito seco. Só que eles perderam o controle dessa chuva e deu uma tempestade muito grande que arrastou carros. Foi uma tempestade enorme lá que eles se arrependeram de ter feito isso. Eles produziram uma chuva artificial lá para molhar, para irrigar a terra, mas foi contra eles. Porque alagou a cidade lá, que eu não estou lembrando agora, a capital lá de uma Dubai, eu acho que foi Dubai.
alagou Dubai, que Dubai nunca tinha visto água na vida daquele jeito e alagou tudo, ficou o centro da alagado. Então, são leis naturais. O vento que nem sabe onde vem, nem para onde vai, e quando ele vem calminho é uma bênção para nós que estamos no lugar quente. O vento é saudável, é refrescante, é lindo ver o vento balançando as árvores com flores, mas quando o vento vem com raiva, sai de perto, porque o vento ele tem poder destruidor. Pois é, movimento dos astros. Outra coisa que vocês sabem demais, mas se esquecerem: o afeto cuidadoso que uma mãe animal tem pelo filhote. A vaca pode ser bem mansinha, bem domada, mas quando ela está com o filhote, quando ela está com um bezerrinho novo, ela vira uma fera, né? A galinha é um animal inofensivo, é um animal doméstico, mas quando ela está com os pintinhos novos, não meta a mão porque vai levar picada. Ela tem um instinto de afeto e proteção dos filhotes. Quem ensinou uma galinha a cuidar dos pintos? Quem ensinou uma vaca a proteger um bezerro? Quem foi que ensinou o jumento a hora certa? A hora certa de... Você sabia que jumento tem um relógio biológico e ele dá um sinal, ele dispara um alarme de hora em hora. Pois bem, são leis naturais. Gente, a vida humana, a vida do ser humano depende dessas leis. Depende dessas leis. Se essas leis sofrerem alterações, que já estão sofrendo, joga em risco a vida humana. Agora eu pergunto: seria possível viver e se relacionar uns com os outros sem a lei moral de Deus? O que vocês acham? Qual é a lei moral de Deus? A lei dos 10 mandamentos. Então agora eu convido para orar de novo. Porque se a gente não entender esse assunto, a gente continua nas trevas e o Salmo 119, 105 ainda não chegou. Se a gente não entender isso, a gente ainda está em trevas. Vamos orar? Querido Deus, o Evangelho é simples. A salvação é trocada em miúdos pela graça que nos é oferecida por Cristo Jesus. E o Senhor corre atrás de nós e nos oferece a salvação. Amém. Mas nós precisamos querer, compreender e colocar em prática. Verdade. Hoje nós estamos estudando a importância das leis naturais e, acima delas, a importância da lei moral dos 10 mandamentos. Sim, que é a lei que rege os relacionamentos humanos e a relação entre o humano e Deus. Que o Espírito de Deus nos ensine nessa noite essa lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, a lei dos 10 mandamentos. Daria para viver nesse mundo sem a lei moral de Deus, sim ou não? Quem acha que dá para viver sem a lei moral de Deus? Tem muita gente aí que acha que dá, que diz que a lei moral de Deus foi abolida. Então esses que dizem que a lei foi abolida, eles acham que dá para viver sem a lei moral de Deus, sem a lei dos 10 mandamentos. Vocês acham que alguém, algum povo, alguma nação, em algum lugar, já tentou viver sem a lei de Deus, sem a palavra de Deus? Já? Alguma nação, algum povo, em algum lugar, em algum momento, já tentou descartar a palavra de Deus completamente? Descartar a lei de Deus completamente? Quem vem para a igreja no sábado, vem aprendendo uma sequência de assuntos que Davi está ensinando no sábado, sobre a importância de conhecer as profecias e o cumprimento delas. Porque existe uma profecia, gente. Existe uma profecia. Em Apocalipse capítulo 11. É uma profecia
profecia que diz que em um determinado tempo ia acontecer que iam descartar a palavra de Deus, iam tirar a palavra de Deus de circulação, e a palavra de Deus ia ficar como que morta, estendida o seu corpo na praça da cidade. Vocês ficaram curiosos para saber onde é que está escrito isso? Quem ficou curioso? Deixa eu ver. Pois é, essa profecia já se cumpriu. Né? É uma profecia cumprida. Abra a Bíblia em Apocalipse 11. Apocalipse 11, vou esperar vocês abrir. Os desbravadores estão anotando tudo. Muito bem. Apocalipse capítulo 11. É a mensagem da profecia que Deus deu através de João, que ia acontecer um momento, um ponto na história da humanidade em que a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, iam ser tirados de circulação. E isso já se cumpriu. E hoje nós vamos ver onde e como e por quem aconteceu essa desgraça. Através de quem? Capítulo 11, o verso 9. Vamos ler do 7. Diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, está se referindo à palavra, as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento. Quando a palavra de Deus desse o testemunho que devia dar, a besta, que é o poder anticristo do mundo, que já operava desde o tempo de João, que surge do abismo, pelejará contra elas, da palavra de Deus, e as vencerá e matará. Verso 8. E o seu cadáver, o cadáver da palavra, ficaria estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E o verso 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas durante 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Em profecia, nós estamos lendo um texto profético. Em profecia, um dia representa um ano. Muito bem. Então, quando você está lendo um texto profético, que a linguagem de um dia, de 2 dias, ou de 3 dias, ou de 1260 dias, se aplica a anos literais. Então, essa profecia de Apocalipse 11 está se referindo às duas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, que Davi já ensinou aqui no sábado bem direitinho. E que essas duas testemunhas iam ser mortas e que os cadáveres delas iam ficar estendidos na praça de uma grande cidade que se chama Sodoma e Egito. Agora, por que Sodoma e Egito? A Davi explicou aqui no sábado. Eu estou só revisando o que Davi já ensinou. Porque Egito era um país que tinha vários ídolos, vários deuses falsos, e não aceitava o Deus Criador. O Egito era totalmente ateu. E Sodoma foi a cidade mais pervertida que já existiu na história. Imoralidade sem medida. Os homens de Sodoma não gostavam mais de mulheres e as mulheres não gostavam mais dos homens. Era homem com homem, mulher com mulher, homem com animais e animais com mulheres. E aí Deus mandou os anjos. Vocês lembram da história de Ló? Deus mandou os anjos para tirar Ló de lá, porque Deus ia tocar fogo naquela cidade. E aí os anjos queriam abusar sexualmente dos anjos celestiais. Então, quando a profecia se refere a esta cidade como espiritualmente falando, como Sodoma e o Egito, é porque esta cidade tinha essas duas características: imoralidade sem medida e ateísmo generalizado. Agora, como é que a gente sabe que cidade foi essa, que tempo foi esse, que nação foi essa,
se não tiver a história para mostrar. Porque a profecia se cumpre na história. Todas as profecias bíblicas são direcionadas à humanidade, à história da humanidade. Então tem que ter a história. Então lá vai a história. Essa história está no livro que o irmão Jefferson vai começar a ler, Um Grande Conflito, que nós estamos distribuindo gratuitamente esse livro para todo mundo. Lá diz que Satanás declarou guerra contra a Escritura, o Antigo e o Novo Testamento. Declarou guerra contra a Escritura. Ele iniciou novos ataques à autoridade da Bíblia por meio da Revolução Francesa. Todo mundo que estuda sabe desse momento da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi assim: a França decidiu se opor à religião completamente, não aceitar nada que fosse religião, e foi feito um decreto. As autoridades expediram um decreto abolindo totalmente a religião. Não era para ter religião nenhuma lá na França. Isso começou em 1789. O governo da França estabeleceu oficialmente o culto à razão como uma religião ateísta, destinada a substituir o cristianismo. Olha, vamos trocar o cristianismo pela razão, pelo Deus da razão, a deusa da razão. E houve um festival de razão que foi realizado em todo o país. Sabe que dia 10 de novembro de 1793. Por incrível que pareça, Jarina, foi no dia 10 de novembro. Né? Um grande festival da razão, ou seja, descartando o cristianismo. Igrejas foram transformadas em templos da razão e uma mulher foi entronizada como a deusa da razão. As Bíblias foram queimadas nas ruas e os cristãos que eram apegados à Bíblia foram mortos. Houve uma grande mortandade naquele dia. Deus foi declarado inexistente na França e foi decretado que a morte é um sono sem fim, que morreu, acabou. Portanto, tira Deus de cena, tira a palavra de Deus de cena e vamos fazer o que a nossa mente desejar fazer. Satanás atuou por meio de homens ímpios para matar as duas testemunhas de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Agora, um dia desses, em 1789, agora, um dia desses, para tirar de circulação o Antigo e o Novo Testamento. E os cadáveres da palavra ficaram estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente é Sodoma e Egito. O Egito tinha uma cultura de muitos deuses, como eu já disse, que negava o verdadeiro Deus. Quando Moisés foi ordenado a transformar a água do rio em sangue, Deus mandou Moisés levar um cajado para aplicar aquela praga, aí para o faraó deixar o povo de Deus sair do Egito, o faraó disse assim: quem é esse Deus que você fala? Que Deus é esse? Ou seja, o Egito negava a existência do Deus verdadeiro. E Sodoma representa a imoralidade sem medida. E aqui para nós, gente, o mundo está na hora de se tornar Egito e Sodoma de novo. Na Revolução Francesa, as duas testemunhas de Deus nesse mundo, que é o Antigo e o Novo Testamento, jaziam mortos devido ao ateísmo e à imoralidade desenfreada na França. Enquanto as restrições normais eram afrouxadas na Revolução e no derramamento de sangue. Mataram muita gente por causa da palavra. Os corpos das duas testemunhas, ou seja, o conhecimento de Deus ficou como que estendido na praça. Não seriam sepultados. E elas ficaram assim mortas, sem atuação nenhuma
durante três anos e meio. É isso que diz Apocalipse 11:9. Ou seja, 3 anos e meio sem a palavra de Deus, sem a lei de Deus. E o resultado foi desastroso. O país só aguentou 3 anos e meio, porque tinha se profetizado, e quando completou 3 anos e meio, o próprio poder legislativo da França disse: não dá certo. Não dá certo, não tem quem controle, está tudo perdido, vai tudo embora, morre todo mundo, se desgraça tudo, vamos perder a moral, o respeito, vamos perder tudo, não dá certo. Traz de volta a palavra, traz de volta a religião, traz de volta o cristianismo. Gente, durante 3 anos e meio, a França passou sem a palavra de Deus, sem a lei de Deus. E mais, na Revolução Francesa, eles adotaram uma semana de 10 dias. As pessoas só tinham 3 dias para descanso durante 30 dias de trabalho. Muitas pessoas morreram. E pela exaustão, o excesso de trabalho e diminuição do descanso, pessoas morriam de estafa. Pessoas abusavam umas das outras, pessoas desafiavam as autoridades. Houve um caos moral sem medida na França. E depois de 3 anos e meio, esse período foi do dia 26 de novembro de 1793, quando o decreto foi executado, e terminou em 17 de junho de 1797, data que o governo francês removeu todas aquelas restrições à palavra de Deus e permitiu que ela fosse aceita, fosse praticada novamente. Então, isso aqui aconteceu na história para servir de exemplo para o mundo todo. Não dá para viver no mundo sem a lei de Deus. Você tira por uma casa quando não tem quem manda. Uma casa que não tem quem manda é uma verdadeira baderna. Toda casa tem que ter alguém que manda, alguém que controla, alguém que conduz. Se não for o pai, que seja a mãe. Se não for nem o pai e nem a mãe, que seja alguém, que seja um filho mais velho ou uma avó. Lá em casa a lei sou eu. Sempre eu fui a lei na minha casa. Desde quando eu era casada, desde que eu tinha marido. Porque na casa tem que ter autoridade. Alguém tem que ter a última palavra na casa. Não pode o filho querer de um jeito, porque lá em Fernando são 4 pessoas, quando está todo mundo em casa, 5 pessoas. É o pai dele, a mãe dele, eles são 3 irmãs. Aí o pai dele quer de um jeito, a mãe dele quer de outro jeito. O filho mais velho quer diferente do que eles querem. E o do meio quer outra coisa. E Fernando, esse nem se fala, que é o mais novo. Ele quer diferente de todos os outros 4. Então, essa modinha que a gente ouve aí na internet, de deixar que as crianças decidam e opinem como deve querer fazer as coisas, isso é do diabo. Criança é para ser educada e ensinada a obedecer e cumprir suas tarefas. Porque se não ensinar um menino como Fernando hoje, e desde pequeno, se não ensinar a ele que ele precisa obedecer e cumprir os seus deveres, sabe o que vai acontecer com o menino dessa idade? Vira bandido. E quando ele virar bandido, ele vai dizer: meu pai e minha mãe nunca se importaram comigo, nunca me ensinaram nada, eu aprendi fazendo a minha própria vontade. E olha o que eu aprendi, porque eu conheço filhos, adultos realizados profissionalmente, bons cidadãos, que eles dizem assim: se não fosse a surra que minha mãe me deu, eu teria virado bandido. O meu filho é um, porque o meu filho, eu bati nele até os 16 anos. Com 16 anos foi a única vez que eu bati nele, e os amigos dele não sabem, quem maior era amigo dele. Porque eu dei a última surra e dei me despedindo. Essa é a última. Capivassura. Diz: quando seus amigos que jogam bola, você vai jogar bola, quando você estiver lá no campo jogando bola, e os seus amigos perguntar o que são essas marcas, diga que você se machucou porque você foi cortar o pé de mim e se arranhou. Porque eu tenho vergonha dos seus amigos saberem que você dessa idade apanha. Agora, por que eu batia? Porque matava a aula,
pulava o muro da escola, bebia. E hoje não, desde muito tempo, já faz vários anos que ele virou homem, de verdade. Ele disse, se não fosse minha mãe, eu talvez não tivesse sepultado, como muitos dos meus amigos já estão. E outros perdidos, e outros na droga, e outros no crime, e outros no roubo. E outros carregados de menino, dando trabalho, passando raiva dentro de casa. Então, se a gente não disciplina os filhos, eles depois vão cobrar. Ou vão se lamentar por não ter sido ensinado. Agora, se nós temos que ensinar nossos filhos, como é que Deus vai conduzir um mundo sem lei, sem limite? Eu vou deixar a lei de Deus para ler na próxima quarta. Porque eu quero que esta igreja entenda que se a gente não obedecer os mandamentos de Deus, Deus não quer a gente lá no céu. Deus não vai levar para o céu gente que não obedece a lei dele. Você quer na sua casa uma pessoa que não cumpre com suas regras? Se chegar uma pessoa lá na sua casa, quem? Um amigo seu, um parente seu, seu primo, seu parente, seu tio, seja quem for. E aí vai ficar por aqui uns dias, quem pode ficar na sua casa? Aí ele quer dizer, pode, tem lugar, você pode ficar, tem um apelo, você dorme aí. Aí quem vai dar as ordens? Porque quem não é o dono da casa? Vai ou não vai dar as ordens? Digamos que seja um adolescente, sobrinho seu, veio para fazer uma prova e está tentando um emprego e quer ficar lá enquanto ganha o primeiro salário. E aí quem vai dar o limite? Olha, aqui em casa, quando dá tal hora, eu fecho meu portão. Se você não chegar até essa hora, você vai ficar fora, porque eu não vou levantar nem a noite para abrir porta nenhuma. Aqui você tem comida, aqui você tem roupa limpa, aqui não vai faltar nada para você, mas você tem que cumprir. Você tem que cumprir com respeito, que já, essa lei já existe aqui em casa. Aí, digamos que aquele sobrinho de Kennedy, se aí Kennedy diz, olha, aqui em casa não quero entrar da prostituta, nem bêbado, nem droga, em casa não entra essas coisas. Porque eu sei que quem diria isso. E aí, digamos que aquele sobrinho de Kennedy começa a chegar depois daquele horário. Aí Kennedy chama ele e diz, olha, nosso acordo foi para você ficar aqui em casa e você chegar até tal hora. Você não está cumprindo, você está ficando lá fora na rua, não sei o que você está fazendo, você está morando comigo, e eu tenho que saber por que você não chega na hora. Dá um chega, né? E depois espera que aquele parente entre nos eixos daquela casa. Só que ele começa a trazer mulheres para dentro da casa de Kennedy, sem Kennedy ver, sem Kennedy saber, porque quem vai dormir com a mulher dele, fecha a porta. Aí ele traz prostituta para dentro de casa, traz amigos com droga, aí ele vai ficar morando lá em Kennedy. De vocês aí, quem é que acha que Kennedy vai ficar com essa pessoa lá? Levanta a mão. Ninguém fica, ninguém. Ninguém fica. Eu não quero nem meu pai na minha casa, nem minha mãe. Eu não aceito a minha casa para fazer o que eu proíbo. Agora, porque hoje o menino é quem manda nos pais. Eu conheço pais que morrem de medo do menino. Da escola para casa e da escola. Nós vamos continuar essa conversa na próxima quarta. Agora eu quero que você repita comigo. Sem a lei de Deus, diga, sem a lei de Deus não dá. Não dá. Não dá. Sem a lei de Deus não dá. Ou a gente aceita, ou a gente entende, ou a gente coloca em prática, ou nós estamos ferrados. Pois é. Então, o que é que Deus espera de nós?
Deus espera que a gente aprenda com a palavra, aprenda com o amor e coloque em prática. E que na igreja não existe esse tipo de comportamento. Que nós, pais e mães cristãs da igreja, possamos ter respeito por nossos filhos, pelo menos nossos filhos têm que nos respeitar. Já são 9 horas, nós vamos terminar o culto, porque não é uma vigília hoje. Mas eu já passei uma vergonha muito grande com uma pessoa que deveria ter vergonha e não tem, no supermercado, um menino de 9 anos, supermercado cheio de gente, e a mãe comprando as coisas, pegando na prateleira, botando no carrinho, e o menino dizendo: você está gastando meu dinheiro, esse dinheiro aí é meu, viu? Se você botar nesse carrinho o que eu quiser, você bota esse dinheiro aí, você está gastando meu dinheiro. Com a própria mãe, em público. Agora, se eu pudesse castigar, eu ia castigar ela, a mãe. Então não deixe que as crianças não andem em casa, porque elas vão virar bandido. Elas vão culpar vocês. E os próprios psicólogos falam isso direto na internet. Pois é. Então, o que é que Deus quer? Deus quer que a gente viva em paz, que apresente características de gente que está aprendendo com Ele, que ame os filhos, que cuide dos filhos e que ensine a disciplina. Porque sem disciplina não se constrói cidadão. Não há liberdade. Você deseja essa mudança na sua vida? Você aceita a lei de Deus de todo o seu coração? Sem a lei moral de Deus não dá para viver. Nem os que já tentaram não conseguiram. Então vamos ficar em pé, vamos orar a Deus nessa noite. Se lembre dos assuntos das quarta-feira, porque na próxima quarta nós vamos continuar. Oremos. Sim, o louvor. Bota aí o louvor. Pode ficar em pé. Enquanto a gente vê, louvar.